Capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 23 até o verso 30, com destaque nos versos 29 e 30. Quero pensar nessa manhã com os irmãos sobre discernir o corpo do Senhor, que é a igreja, entender o que é ser igreja. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 30, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se um homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que Deus os abençoe na compreensão da sua palavra. Amém? Queridos, a ceia do Senhor, esse memorial que a Igreja de Cristo celebra a partir da ordenança de Jesus com seus apóstolos, é um momento que nos mostra grandemente a graça de Cristo. Nós só estamos aqui, só podemos celebrar a ceia, a salvação, porque fomos agraciados, é favor imerecido. Nenhum de nós tem mérito algum. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós, o seu corpo sofrido por nós, que nos proporciona esse momento aqui, através, é claro, da fé de cada um de nós em Cristo Jesus. No entanto, além da graça, a ceia do Senhor também nos requer santificação, porque graça não significa banalizarmos. O Senhor me perdoa mesmo? O Senhor é gracioso mesmo? Deus, Ele é sempre perdoador, eu posso agora pecar e posso vir participar da ceia, do culto, da igreja e continuar com a minha vida aí de pecado. Não. Aliás, o apóstolo Paulo, ele diz lá, aliás, o autor aos Hebreus, ele diz assim que se nós, depois de conhecermos a verdade, continuarmos na prática do pecado, não nos resta expectativa nenhuma senão o fogo do inferno, porque é um peso maior ainda sobre aquele que conhece a verdade e, conhecendo o que é certo e o que é errado, permanece na prática do pecado. Isso se chama não discernir o corpo do Senhor. O que é discernimento? Que o apóstolo Paulo está falando aqui à igreja de Corinto e a nós. Discernir é você identificar, saber o que é certo, o que é errado, o que de fato é o corpo do Senhor e o que não pertence ao corpo do Senhor. Olha, alguns de nós não conseguem discernir o próprio corpo. A gente, ao se olhar no espelho, a gente sabe o que é. Não é verdade? Nosso próprio reflexo, a gente discerne. Quando a gente olha uma pessoa que a gente conhece bem, a gente fala assim, quando a gente já vê andando, do jeito de andar, pelo perfil da pessoa, você fala assim, lá vem fulano. Não é verdade? Porque você discerne, você sabe quem é quem. É claro que a gente pode até confundir, pessoa parecida, pessoa gêmea, mas no sentido do corpo de Cristo, existem características que nós precisamos identificar e saber se nós estamos de fato vivendo dentro das características de um membro do corpo de Cristo. E quando digo membro, não estou dizendo apenas no sentido da pessoa já batizada, que tem o seu nome no rol de membros da igreja, mas sim de todo aquele que quer seguir a Jesus, que no seu coração já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí então, para ingressar neste corpo que é chamado igreja,
que não é apenas uma igreja local como essa, mas a igreja dos salvos, precisa saber e entender o que é ser parte do corpo de Cristo, o que é ser membro do corpo de Cristo, o que é ser um elemento do corpo de Cristo e não um elemento estranho. O que ocorre com um elemento estranho dentro do corpo? O próprio organismo, as defesas do organismo vai expulsar, vai combater. Aquele elemento estranho vai causar mal-estar. Quando veio a Covid, um vírusinho, que a gente não sabe nem discernir o tamanho daquilo, né, Vitória? Aí que já estudou nessa área, tão minúsculo o negócio, mas que entrou nos corpos de muita gente, se não de todo mundo. A alguns levou à morte, a outras a sequelas, outros sintomas leves, mas um elemento estranho no corpo que causou tantas mazelas, e a própria pessoa então sentia algo estranho no meu corpo. Já contei que quando a gente começou as manhãs de oração foi quando a Lucinha pegou Covid, né? Ou o Covid pegou a Lucinha, né? E aí essa menina aí, elétrica, que vocês conhecem, né? A 220, estava lá amuada, não conseguia levantar da cama, e aí você fala assim, tem algo errado, muito errado. Não é assim quem passou pelo Covid? Assim também o elemento estranho no corpo de Cristo pode causar mal-estar, pode causar morte no corpo de Cristo, pode causar sequelas. Nós já vimos situações de igrejas que fecharam as portas porque dentro do corpo de Cristo entrou o vírus do pecado, e ali aquele pecado que não foi tratado, que não foi curado, que não foi repreendido, que não foi disciplinado, foi se alastrando, causou-se escândalo, divisões entre os membros da igreja, e no final das contas o que acontece? A igreja vai se dividindo e fecha as portas. O Ministério Gama trabalha com igrejas assim nessa situação, e nós já vimos igrejas realmente com as portas fechadas. Aliás, só não estava a porta fechada porque o templo não tinha porta, mas no sentido espiritual as portas estavam fechadas. Não haviam mais reuniões naquela igreja que outrora tinha sido uma igreja forte, uma igreja vibrante, um templo grande, mas vazio. Por quê? Porque não foi servido o corpo de Cristo. O que é ser igreja? Então é muito importante, e eu quero chamar a atenção nesta manhã para entender isso. Eu quero fazer parte da igreja de Jesus. Ótimo, isso é maravilhoso, todos nós devemos fazer parte, porque Jesus vem buscar a igreja, e a igreja não é a igreja batista, a Assembleia, Maranata, essa é aquela evangélica, a igreja dos salvos em Cristo Jesus. Ele vem buscar a igreja, e nós precisamos fazer parte dela, e ao fazer parte da igreja, nós precisamos fazer parte de uma forma correta, sabendo o que é ser igreja, qual o meu papel dentro da igreja, para que eu seja bênção na igreja e a igreja seja bênção na minha vida. Lembrando aquilo que eu já disse aqui, que uma pessoa só não é igreja, tá? Jesus, a palavra de Deus, se não estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, então você precisa pelo menos de mais um, porque a igreja é reunião dos salvos. Pessoas sozinhas não formam uma igreja, nós somos membros da igreja, mas a partir da junção somos então um corpo, que tem diversas partes, diversas funções. Aí entra a questão dos dons espirituais que o Espírito Santo de Deus distribui a cada um. Quando nós olhamos então a igreja, nós vemos algumas características, eu quero compartilhar algumas delas aqui nesta manhã com os irmãos, sobre o corpo de Cristo. E aí, sermos levados a uma reflexão profunda e sincera em nosso coração, para isso não deixe que nada te distraia. Se de fato você tem sido um membro fiel do corpo de Cristo, ou tem sido aquele membro que causa dor, que causa desconforto, que causa problema no corpo, que faz o corpo mancar. Então é necessário que nesta manhã nós possamos rever os nossos valores, os nossos conceitos, o nosso discernimento, para vermos se estamos discernindo de fato o corpo de Cristo.
e, portanto, vivendo como membro do corpo de Cristo. A primeira característica que eu vejo no corpo de Cristo é que o corpo de Cristo ele é unido. Lá em Efésios capítulo 4, escrito também pelo apóstolo Paulo, os versículos 15 e 16, Paulo vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Irmãos, que texto profundo, que palavra profunda é essa do apóstolo Paulo. O corpo bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Irmãos, há um problema quando nós queremos fazer parte do corpo de Cristo, mas um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Um membro querendo andar sozinho, destoado do corpo, como se não houvesse uma liderança, como se não houvesse um corpo, como se não houvesse outros ministérios, porque os membros do corpo de Cristo também aqui exemplificam isso, o ministério que cada um vai exercendo. E aí, a desunião da igreja, ela enfraquece o corpo de Cristo. É o que nós vemos aqui no próprio texto, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer, esse texto que nós lemos em 1 Coríntios 11, de que, por isso, há entre vós, verso 30, muitos fracos e doentes. Já dizia antigamente que a união faz a força. A desunião também opera, mas o enfraquecimento. O reino dividido, o exército dividido, ele não prevalece. Para prevalecer, nós precisamos estar unidos. Então, não basta que sejamos membros do corpo. É necessário que estejamos unidos uns com os outros. Diz o texto, através de o auxílio de todas as juntas, de todos os elos. E é claro, o maior elo desse é o amor. Quando nós olhamos o conceito de igreja, no sentido de família, na família há o elo, às vezes, do sangue. Então, a família é unida pelo sangue, porque os filhos nasceram ali, do pai e da mãe, há um elo ali sanguíneo. Mas, quando nós olhamos, por exemplo, o casal, não há um elo sanguíneo, há um elo de amor. Assim também é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos famílias aqui, com elos de sangue, sim, familiares, são parentes, mas nós temos um elo maior na igreja de Jesus, que é o amor. E é claro, é o sangue também de Jesus derramado por nós. E com amor é que a gente reflete, porque o amor ele é perdoador. Com amor a gente caminha mais algumas milhas. Com amor a gente vai apaziguar as situações. E assim a gente vai caminhando na união. Sem amor, a gente não consegue permanecer unido, a gente não consegue prevalecer. Por isso que o texto de Efésios, quando Paulo diz, seguindo a verdade em amor. Uma das cartas do apóstolo João, Apocalipse, fala da igreja que ela era rígida na doutrina, ela seguia bem a verdade, mas ela tinha abandonado o primeiro amor. A igreja se tornou legalista, e o princípio do amor estava abandonado. Devemos seguir a verdade, não devemos fugir da verdade, não devemos minimizar a verdade, negligenciá-la, mas toda a verdade, ela precisa ser ministrada em amor. Quando nós vamos corrigir o nosso irmão, quando nós vamos ensinar a palavra, da gente ter a paciência, da gente andar mais algumas milhas para permanecer então a união. Então, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, aquele que dá o comando, que é Cristo Jesus. Cada órgão do corpo precisa crescer, precisa se desenvolver. Mesmo depois que a gente para de crescer,
A gente continua crescendo no sentido do organismo, dos órgãos estarem ali se desenvolvendo em saúde, se renovando em saúde. Até a nossa pele se renova, não é verdade? Até o momento que a gente já não renova mais, né? Aí Deus chama. Mas a igreja, até a volta do Senhor Jesus, a gente vai aí se renovando a cada dia. E aí então esse corpo bem ajustado. Como é bom a gente estar bem ajustado. Nós estamos, irmãos, iniciando, a gente está tendo algumas reuniões, a gente vai trabalhar a partir de abril, final de março agora, início de abril, os ministérios da igreja. Qual o objetivo? Ajustar. Nós precisamos estar andando assim bem ajustados. E isso é um aprendizado. São coisas que às vezes comportamentos que a gente tem a longa data, costumes, hábitos, que a gente vai precisar de deixar de lado pelo bem comum, que a gente vai precisar aprender a lidar e se ajustar, porque nós não somos uma ilha, porque nós não estamos sozinhos, nós precisamos trabalhar na diversidade de ministérios, na diversidade de personalidades, de indivíduos. Nós precisamos nos ajustar. E para isso nós precisamos estar dispostos a mudanças, porque senão a gente não consegue se ajustar. Não é assim no casamento? Se a gente não estiver disposto a mudanças, não há ajuste no casamento. E aí ele diz, unido pelo auxílio de todos os ajudos, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte opera de uma maneira, mas não sem ferir a outra parte. Quando nós olhamos o corpo é isso, né? Os nossos dedos operam, mas o comando até chegar aos dedos passam por várias partes do corpo, pelo braço, pelo antebraço, pela mão. O cérebro está dando ali o comando. Como é bom quando está tudo, né? Daqui a pouco está bom o ombro, né, irmão Pedro? E como é bom quando a gente está com o corpo ali bem ajustado e as operações ocorrem de cada parte, mas com elo, com ajustes, e faz aumento do corpo para edificação em amor. E nem amor, irmãos, a gente vai promovendo então a união. Essa é uma das características do corpo de Cristo. A minha pergunta, a pergunta de Deus no nosso coração é: você tem sido um promotor de união na igreja? Suas atitudes, comportamentos têm causado união ou desunião? Quando sai, às vezes, de uma reunião e vai conversar, comentar pelas portas, pelos cantos, coisas que deviam ser tratadas, às vezes, no grupo. O que é isso? Não é uma atitude que acaba com a união da igreja? Então é necessário que a gente viva em amor, que a gente tenha atitudes que realmente causem união, refletir o nosso falar, os nossos relacionamentos, passar um chiclete na boca quando vai falar coisas que às vezes vai rachar, vai causar uma desunião. Nós temos um sentido de que eu sou parte do corpo, e o corpo de Cristo, ele é caracterizado pela união. E se lá fora o mundo não vê união na igreja, onde ele vai ver? A igreja de Cristo precisa dar um bom exemplo da união. A segunda característica do corpo de Cristo é que ele é santo, ele é puro, né? Paulo, ele fala isso também aos Coríntios. Ele fala que havia na igreja muitos fracos, muitos doentes, e isso nos traz a característica da doença espiritual, que é o pecado. O que enferma a igreja, senão o pecado? A desunião é um dos pecados, mas existem muitos outros, e o pecado oculto dentro da igreja enferma a igreja, e a igreja precisa orar, a igreja precisa clamar para que não se mantenha pecado oculto dentro da igreja, para que se manifeste, para que haja santificação no corpo de Cristo. Os pecados visíveis também causam escândalo, seja qual for a espécie de pecado, precisa ser eliminado do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja não pode se conformar com o pecado,
Eu não posso me conformar, ou você se conformar com o pecado na vida. Precisamos combater. O apóstolo Paulo disse que ele combatia o pecado no seu próprio corpo. Ele usa a ilustração de como que ele murrasse, batesse no próprio corpo para tirar o pecado. Não é literal isso, mas ele estava usando a batalha que ele tinha contra o pecado. O crente precisa buscar a santificação, porque Deus é santo, santo, santo. Não cabe ao crente estar louvando a Deus, louvores de adoração, no domingo, celebrando, tocando, ministrando, e estar curtindo no seu fone músicas que não engrandecem o nome do Senhor. Não é verdade? Que louvor é esse dividido, onde você, à vista dos outros, louva a Deus com melodias tão lindas, e no seu culto você se delicia com aquilo que o mundo está oferecendo nos manjares do reino. Devemos ministrar, mas devemos viver santidade em nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos aparelhos de comunicação, celular, notebook, televisão, as redes sociais. Devemos manter a santificação ali, sabe? Antigamente nós tínhamos muita a prática, eu já fiz muita assim, oração, vamos santificar esse lugar aqui, nós vamos orar, é bom nos orar e santificar esse lugar. Adquirimos um instrumento, vamos orar e consagrar esse instrumento. Nós compramos uma televisão, vamos orar e consagrar essa televisão para que seja isso. Isso são atos bons, mas você sabe que eu cheguei a uma conclusão, na verdade essas coisas não são consagradas se a nossa vida não for consagrada. A nossa vida precisa ser consagrada ao Senhor, porque se a nossa vida for consagrada ao Senhor, tudo que nós tocarmos, tudo que nós olharmos, tudo que nós ouvirmos vai ser consagrado, porque a televisão não se liga sozinha, o site que você acessa não é acessado sozinho, essas coisas são acessadas, são adquiridas por nós. Então, uma vez a minha vida consagrada, santificada ao Senhor, vai fazer com que tudo que esteja ao nosso redor seja também santificado. Não adianta eu consagrar algo e daqui a pouco eu, com a minha vida desconsagrada, estar lá usando aquilo para questões que desagradam ao meu Deus. Então, a minha vida precisa ser consagrada a Deus. Eu sou parte do corpo de Cristo. Se eu estou lá no mundo, longe de Cristo, lá não há santificação. Mas em Cristo, no corpo de Cristo, eu preciso me afastar do pecado. E às vezes a gente ouve algumas frases de pessoas que estão no mundo, que se desculpam para não vir à igreja com essas frases, mas elas fazem algum sentido. Elas fazem assim, eu estou aqui no mundo, eu estou melhor do que certos indivíduos que estão lá na igreja. Porque ele olha para a vida de algumas pessoas que levam o nome de Cristo, que dizem ser do corpo de Cristo, mas a vida daquela pessoa não condiz com o corpo de Cristo, porque é uma pessoa caloteira, ela compra e não paga, é uma pessoa mentirosa, você não pode confiar na palavra que ela diz, é hipócrita, e aí vai a lista de coisas que são comportamentos que não deviam estar dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa vida devia estar santificada na presença de Deus. Então, ao participarmos da ceia desta manhã, nós devemos ter esse cuidado, esse discernimento, esse entendimento e também esse compromisso. Eu quero ser uma pessoa santificada, consagrada ao Senhor. É claro que não existe o ser perfeito, mas existe o ser em busca da perfeição. Isso se chama cristão, servo do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo não é o limite humano. Qualquer pessoa que você olhar como modelo, você, eu quero ser como fulano, é muito limitado. Mas eu quero ser como Jesus, sim. Esse é o nosso alvo. E a gente deve lidar contra o pecado. Há um conceito impregnado na mente, às vezes, do cristianismo, de que o crente tem que pecar todo dia, é natural pecar, porque somos pecadores. Nós somos pecadores salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, para não pecar.
O autor aos Hebreus diz que o alvo é: filhinhos, eu vos escrevo, aliás, João diz: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Qual é o alvo? Não pecar. Mas se pecar, há um advogado. Pecado na vida do crente não pode ser cotidiano, habitual, rotineiro. Mas quando acontece, ele então arrepende-se, porque ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele confessa e ele deixa. O que tiver contrário a isso é diferente do que ser corpo de Cristo. Então, irmãos, não se acomodem, não se amoldem a essa ideia mundana de que não tem jeito, a carne é fraca, eu tenho que pecar mesmo, é natural pecar, estou lá na igreja, vou pecar a semana toda, mas Deus sabe que eu sou pecador mesmo, vou lá na igreja ministrar, ensinar, fazer. Não, essa é uma ideia mundana. Ou, agora vai ter ceia domingo, então eu vou me santificar essa semana porque vai ter ceia domingo. Santificação não é só o dia da ceia. Ou eu nem vou na igreja quando tiver ceia, porque eu não consigo largar de pecar. Não, eu sou do corpo de Cristo, eu preciso buscar a santidade. Essa deve ser a minha visão. Esse deve ser o meu compromisso, deixar o pecado, porque o corpo de Cristo é santo. E por último, o corpo de Cristo ele é ativo. Paulo fala que há entre vós muitos que dormem. Tem alguém dormindo do seu lado aí? Olha aí, você está dormindo, tudo faz assim, fica acordado. Tem alguém que vem de plantão aí? Está com sono? Fica acordado. Mas o dormir aqui é o espiritual, irmãos. Aliás, eu louvo a Deus para aqueles irmãos que sacrificam, vêm direto do trabalho, às vezes para o culto de quinta-feira de oração, para um domingo de manhã, para buscar a Deus. Está cansado, às vezes até dorme no banco, mas dorme, não está dormindo espiritualmente, porque ele está aí buscando ao Senhor. Eu lembro de um irmão que, numa igreja que eu congreguei, na adolescência, quando ele chegava, a gente ouviu o barulhinho do garfo batendo dentro da marmita. Ele vinha direto do trabalho para a igreja. Nós sabíamos como o irmão estava chegando, cansado. Ele estava buscando o Senhor. Às vezes ele dava aquela cochilada no banco. Ele estava buscando o Senhor. Os que dormem aqui, os jovens. Quando você dorme, você está inerte. O corpo de Cristo precisa estar ativo. Não pode ser preguiçoso. A igreja de Cristo precisa estar ativa, sempre trabalhando, sempre avante. Devemos deixar a preguiça ou a sonolência espiritual de lado. Você já parou aquele sono que dá quando você começa a querer ler a Bíblia, orar? É um mistério, né? Só dá quando você vai ler a Bíblia e orar. Misterioso esse sono. Ela falou: vamos passear. Vamos orar, 5h55, irmão, vamos orar na manhã de oração. Eu passei 4 horas da manhã, estou de pé, né? Tem um sono espiritual que é misterioso aí, né? Mas os que dormem, estão às vezes inativos. Nós não somos chamados, irmãos, para descansar, nós somos chamados para trabalhar. Nosso descanso é lá nos céus, quando Cristo voltar. Aqui na terra nós somos chamados para trabalhar, para fazer a obra do Senhor. O texto diz: há tantos que corriam bem e hoje já não correm mais. Nós somos chamados para servir ao Senhor com os nossos dons, com os talentos, com a nossa vida. Nós estamos num tempo hoje de crescimento da congregação. Há muitas áreas para trabalhar. Há muitos ministérios precisando de liderança. Há muitos ministérios precisando de existir na igreja. Há muito que se fazer na nossa comunidade, Pomar, Eldorado e bairros circunvizinhos. Há muito que se fazer. E a igreja precisa se despertar. Despertar para trabalhar, para avançar, deixar de mimimi, de ficar ali com o corpo mole e a gente realmente avançar dentro do dom, do talento que Deus nos deu. Lutas, você tem? Todo mundo tem. Trabalho, você trabalha demais? Todo mundo. Quem é que trabalha demais hoje em dia? Só o preguiçoso mesmo, né? Aquele que às vezes vai lá querer roubar a sua casa porque não quer trabalhar. Mas o cidadão está trabalhando, buscando, não é verdade?
Todos nós, irmãos, temos as nossas lidas, mas a obra do Senhor não pode parar. Ela é urgente, ela é emergente, ela é para ontem. Ela é a principal coisa, ela é a prioridade da nossa vida. Então o corpo de Cristo precisa estar ativo. Se você está na igreja sem se envolver, se desperte nessa manhã para se envolver. Com certeza tem um dom espiritual que Deus te deu, tem um talento que Deus te deu, e Deus quer que você trabalhe na obra do Senhor para isso, com união e com santidade. Mas Ele quer que você trabalhe para isso. Concluindo, portanto, a palavra esta manhã, para discernir o corpo de Cristo, nós precisamos entender bem o que é ser corpo de Cristo. Eu coloquei aqui só 3 elementos, tem outros, mas para não me delongar, eu coloquei 3. Busquemos ser unidos, busquemos a santificação e busquemos trabalhar na obra do Senhor, porque corpo inerte, sedentário, adoece. O corpo de Cristo ele precisa ser ativo, precisa trabalhar, precisa se envolver, porque senão ele acaba, o membro inativo acaba adoecendo o restante do corpo, influenciando. Vem uma pessoa nova para a igreja, vê aquela pessoa que aí vai imitar ela também, aí complica, aí não avança. Então nós precisamos ser exemplos para aqueles que estão chegando. Que nós busquemos nesta manhã também, portanto, no poder do Espírito Santo, essas características em nossa vida, porque quando essa característica está na minha vida como membro do corpo de Cristo, eu vou contribuir para que todo o corpo tenha as características. Quando ela falta na minha vida, eu prejudico todo o corpo também. Então busquemos a união, a santificação e o trabalho, sermos ativos na obra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos agora em oração, em uma reflexão muito pessoal, não pensando naquele que não está aqui, mas em si mesmo. Você colocar diante de Deus agora. Como que está a sua vida diante de Deus? Você está ativo na obra ou inativo? Quais os motivos se você está inativo? Você às vezes tanto trabalhou na obra do Senhor, e hoje tem coisas que você sabe que, por mais que elas sejam reais, você acaba usando como desculpa para não trabalhar na obra. Deixa eu te falar. Deus quer que você trabalhe na obra. Por isso, se a enfermidade que está te impedindo, Deus adia, é só você crer. São as lutas. Coloque diante do Senhor. Não é Deus de novo. Fala, Senhor, eu quero ser ativo na tua obra. Há um pecado, precisa ser tirado. Peça ao Senhor agora. A palavra de Deus diz que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele tira o pecado. Hoje na igreja de Cristo você causa união ou desunião? Suas palavras são abençoadoras ou elas causam divisão? Repita diante do Senhor. Peça perdão se de alguma maneira você não tem contribuído para a união do povo. Se comprometa a ser um membro promotor da união em amor. Ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti em oração. O corpo do Senhor, a tua igreja, nós sabemos é bem maior do que a missão batista em cidade romana. Somos uma pequena partícula diante desse imenso corpo, desta imensa igreja que está por toda parte da terra. Aleluia. Mas nós queremos ser uma parte, ó Deus, desse corpo fiel, de que serve realmente o que é ser o corpo de Cristo, que impacta a comunidade, representando bem o teu Filho amado Jesus, o teu nome, Deus. Ó Deus, que na tua igreja seja vista a união, um povo unido, um povo que tem lutas, que tem dificuldades, que tem diferenças, mas que não se deixa vencer pelas diferenças, mas vence as diferenças, as dificuldades no amor. E assim, ó Deus, resplandece a luz de Jesus
representa bem Jesus, sendo corpo dele. Ó Deus, santifica o teu povo. Tu conheces cada um. Tu sabes aquele pensamento, ó Deus, que vem à mente, que seduz ao pecado. Aquele sentimento que está no coração, que está enraizado, ó Deus, ou enraizando para gerar o pecado. Aquela vontade, aquele desejo que não provém do Senhor. Aquele comportamento já visível, que é um comportamento que desagrada a Ti, aquela atitude que desagrada ao Senhor. E a Bíblia vai chamar de pecado. Ó Deus, liberta, santifica o Teu povo, ó Deus. Santifica os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso falar, o nosso andar, ó Deus, as nossas mãos. Santifica o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, o nosso coração, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, representar bem a Tua igreja em santidade. Só o Senhor, só o Teu Espírito, Deus, pode nos santificar. E nós clamamos por santidade, ó Pai. E se houver, ó Deus, em qualquer parte do corpo, alguma resistência à santidade, algum membro, ó Deus, desse corpo, ó Deus, que esteja amando o pecado e não queira deixar o pecado, que seja repreendido no poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. E que Teu corpo, ó Deus, se santifique na verdade, em amor. Ó Deus, que a Tua igreja santificada, que a Tua igreja unida, possa então partir, ó Deus, para a ação, possa ser uma igreja ativa, trabalhadora, impactante, ó Deus, na comunidade, exercendo os dons espirituais. Ó Deus, que haja líderes para todos os ministérios, que haja unidade entre os ministérios, que haja novos ministérios surgindo na Tua igreja, ó Pai, e que a Tua igreja trabalhe em prol do nome, que é sobre todo nome, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que seja um corpo ativo da Tua obra. Ó Deus amado, nós clamamos por nós, porque cada um de nós é membro desse corpo. Cada um que recebeu Jesus como Salvador já é membro desse corpo. E nós, ó Deus, clamamos que a gente represente bem, que a gente viva bem como o corpo de Cristo. E agora, ó Deus, que vamos estar celebrando a ceia do Senhor Jesus, nesse memorial que nos remonta ao sacrifício de Jesus, o corpo, o sangue sacrificado e derramado por nós. Sejamos levados, no poder do Teu Espírito, a um firme compromisso, ó Deus, de discernirmos e vivermos como membros, como corpo de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.